futebol do Vasco. Isso porque o Alberto Valentim já foi embora do estádio e não vai conceder entrevista coletiva. A gente está na expectativa de saber a situação do técnico vascaíno. Tá aí o Alexandre Faria. E ele não segue no comando técnico do clube. A gente acabou de ter uma conversa com ele, né, o presidente e a direção. E quarta-feira, para o jogo contra o Santos, Marcos Valadares, treinador do Sub-20, vai dirigir a equipe, auxiliado pelo Ramon Menezes, que é o nosso auxiliar técnico permanente. Agradecemos aqui profundamente a correção com que o Alberto trabalhou à frente do Vasco todo esse período, né, sua condução da equipe, do elenco, o caráter que ele demonstrou, a dedicação e o respeito que ele teve pela Cruz de Malta, pelo Vasco da Gama. Desejamos muito sucesso a ele e vamos seguir a nossa luta. Essa decisão de não contar mais com o Alberto Valentim, ela partiu do próprio treinador que entregou o cargo, ou vocês da direção decidiram por tirá-lo do comando do time? Partiu da direção, né? O Alberto é um cara de muita fibra, né? Não faz parte da característica dele, né? Deixar o trabalho no meio, mas a gente entendeu que a situação ficou insustentável e optamos pela troca. Alexandre, eu queria aproveitar para fazer duas perguntas. A primeira em relação ainda ao Valentim, sobre a conjunção de resultados que a gente tinha até aqui, se era algo que tinha sido discutido já pós o jogo contra o Santos, era algo que já estava meio encaminhado por vocês pela sequência de resultados negativos, e queria que vocês falassem também, óbvio que o Valentim acabou de ser desligado, mas da pressa por trazer um novo treinador, porque o Campeonato Brasileiro está batendo na porta e terá pouco tempo para trabalhar. Então, se vocês já têm um novo perfil e mais ou menos o que vocês procuram para assumir o cargo de técnico do Vasco. Vamos começar pela segunda, né? A gente tomou a decisão agora e, conforme eu já disse, o treinador a partir de amanhã, o Marcos Valadares, e o Ramon Menezes, nosso auxiliar permanente, junto com ele. A decisão de um futuro comando vai ser tomada com calma, e o fato é que o Vasco tem profissionais do mais alto gabarito, seja na base, seja no profissional, que nos permite tomar essa decisão com mais calma, né? Então a gente tem tempo para tomar essa decisão, considerando que a gente tem profissionais do nível do Marquinhos e do Ramon. E a primeira pergunta, eu acho que resultado negativo foram os 2 últimos jogos, né? A gente está aqui, terceira decisão do ano hoje, perdemos a Taça Rio num lance faltando 1 minuto, né? Já nos descontos, faltando 1 minuto para acabar os descontos, e estamos na 4ª fase da Copa do Brasil, estamos em desvantagem, mas é um jogo de 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Tenho certeza que o Gigante vai estar mais fortalecido do que nunca, e o torcedor vascaíno, mais uma vez, vai fazer a diferença no nosso caldeirão, e vamos passar de fase na Copa do Brasil. Chegamos na final da competição do Campeonato Carioca, só um pode vencer, infelizmente não foi o Vasco, mas na Copa do Brasil nós estamos muito vivos e vamos contar com a força do nosso torcedor na quarta-feira. Alexandre, aqui. Só para confirmar, se sai só o Valentim, o auxiliar geralmente trabalha com o técnico, né, outro membro, enfim. Isso aí a gente vai soltar uma nota oficial, a assessoria de comunicação vai passar para vocês quais os funcionários que saem e quais os que ficam. Alexandre, boa noite. Aqui, para entender, assim, o critério exatamente, né, que a diretoria do Vasco adotou para, então, decidir pela saída do Valentim, se foram só os resultados recentes, se foi alguma outra com coletivo de resultados, enfim, qual foi o critério que a diretoria do Vasco adotou para essa tomada de decisão? Eu acho que o Alberto é um treinador que implantou uma filosofia de trabalho no clube, né, de muita dedicação, uma equipe muito aguerrida, um cara que trabalha muito. A gente percebeu claramente, né, que boa parte da torcida e até da imprensa, né, alguns não tinham muito boa vontade com o Alberto, mesmo com resultados positivos, né, quando a gente foi campeão e quando a gente venceu a semifinal aqui, e ainda assim ele foi bastante criticado. Enquanto a pressão estava só na direção, a gente suportou tranquilamente, mas a partir do momento que a gente entendeu que essa pressão poderia recair nos ombros dos jogadores, a gente entendeu que era o momento da troca, né? Então, a gente quer tirar uma pressão do trabalho nesse momento. Estamos aqui absolutamente convictos de que era uma decisão necessária nesse momento,
e até para dar um pouco de tranquilidade ao trabalho, né? No ano passado, a gente tinha certeza que o trabalho era bem feito, por isso ele foi mantido na virada do ano. Começamos o ano muito bem, ganhando a Taça Guanabara com 6 vitórias, fomos passando de fase na Copa do Brasil e ainda assim as críticas em cima deles estavam muito contundentes, né? Repito, enquanto essas críticas e essa pressão estava só na diretoria, a gente suportou, mas a partir do momento que isso tomou um vulto, eu vou usar um termo aqui, desproporcional, na minha opinião, né? Eu acho que foi uma coisa muito desproporcional e muito direcionada, mas enfim, ela aconteceu e a gente está num dos maiores clubes do mundo, né? A gente está trabalhando no Clube de Regatas Vasco da Gama, então as coisas aqui são muito intensas, são muito grandes e a gente entendeu que o melhor para o Vasco nesse momento seria a troca, e assim foi feito. Faria, tem um nome de um treinador da sua preferência? E como que vai ficar a política de reforços? Vai esperar um novo treinador para ir atrás de jogadores? O treinador da minha preferência nesse momento é o Marcos Valadares, auxiliado pelo Ramon Menezes. E os reforços, a gente vem mapeando o mercado, vem trabalhando. Estamos aí com o Valdívia, né, e o Jairinho e o Marcos Júnior, que acabam de chegar. E, obviamente, que a gente está mapeando o mercado e temos certeza que esses atletas vão poder dar muito mais ainda e a gente tem certeza que um grupo qualificado pode levar o Vasco a grandes resultados. Alexandre, boa noite, é um prazer falar com você. Detalhe que você já pensa amanhã no Santos. Santos, vocês estão em desvantagem na Copa do Brasil e, consequentemente, o Campeonato Brasileiro. O que fazer agora para botar essa equipe nos trilhos, falar com esse trabalho todo, que vai ser um trabalho de psicólogo para tentar botar o Vasco no caminho da vitória? Não, assim, a gente está bastante mobilizado para esse jogo de quarta-feira desde o apito final do árbitro aqui, a gente já pensa no Santos, já fizemos o contato com o Marquinho, né, e com o Ramon, obviamente, eles já estão trabalhando, pensando nisso, e amanhã no centro de treinamento eles vão trabalhar junto com o restante da comissão técnica para mobilizar o grupo e colocar a melhor equipe em campo, né? Como eu disse, está totalmente aberto. Vamos jogar em São Januário e tenho certeza que o torcedor vascaíno vai ser o 12º jogador. Boa noite, Alexandre. Como é feita essa integração do sub-20, da base do Vasco com o profissional, a ponto do Valadares assumir as vésperas de um jogo tão importante? Isso é uma coisa natural, né, que o Vasco faz muito bem. A gente sempre que precisa de atletas para completar o treinamento, esses atletas são buscados no sub-20. Existe uma conversa que é diária entre as comissões técnicas, entre as direções, né, do sub-20, do profissional. A gente tem o PC Guzmão que faz essa integração aí de forma primorosa e isso vem possibilitando a gente ter atletas da base em alto nível no profissional, né? Então hoje a gente tem um grupo de atletas formado na base, jogando no profissional, já com uma filosofia de jogo que é bastante semelhante. E eu acho que o Marquinho, ao chegar, é óbvio que ele vai colocar alguns detalhes, algumas coisas da filosofia dele, mas até o modelo de jogo do sub-20 ele é bem semelhante ao do profissional. Eu acho que isso vai ser uma transição muito tranquila. Alexandre, boa noite. Pelo que você tem falado agora, você não descarta então uma possível continuidade do Marcos Valadares no comando? Não, claro que não. Ele é o treinador para quarta-feira, né? Assim nós decidimos. E ele é o treinador do Vasco hoje, né? Se virar outro treinador ou não, o tempo aí vai dizer. A gente vai tomar essa decisão com muita calma, porque a gente acredita nos profissionais que lá estão. Tá aí, portanto, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Faria.